Gravando. Testemunha arrolada pelo querelado. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome completo? Elias Albertino Ferreira Moreira. O senhor tem algum parentesco com querelante ou querelado? Aqui, Não. Nenhuma das partes. Então o senhor fica compromissado na forma da lei em dizer apenas a verdade sob pena de crime de falso testemunho, certo? Correto. E com a palavra do advogado do querelado para os questionamentos que entender necessários. Senhor Elias, bom dia. Bom dia. Durante o projeto do Pacto Reunil, existia reuniões de um fórum das entidades. O senhor pode explicar para a gente como é que aconteciam essas reuniões? Esse fórum comunitário era uma organização da sociedade civil, formada pelos bairros Gamboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha, né? Onde eu fazia parte e representava, em parte, a Alemanha. E as reuniões, a gente tinha reuniões periódicas, né? Mensal. Às vezes, quando tinha assim, uma necessidade urgente, a gente se reunia, o fórum, para a gente refletir, né? As necessidades que vinha aparecendo, surgindo, né? Em relação ao projeto? Isso, em relação ao projeto. E sempre a gente estava em reuniões com a CECID. Durante essas reuniões, o senhor Orlando participava? Sempre. Durante essas reuniões, ele fazia denúncias sobre as irregularidades do projeto do Parque Reunil? Isso, tanto ele fazia as denúncias, quanto o próprio fórum, né, a coordenação do próprio fórum sempre fez, né, quando a gente percebia que as pessoas estavam reclamando demais em relação a algumas suspeitas, sempre fizemos e pedimos que a CECID acompanhasse, investigasse e tomasse as providências, né? O senhor se recorda quando foi a primeira vez que o senhor teve contato com a Flávia Alexandrina? A primeira vez foi lá na comunidade São Francisco de Assis, na Alemanha, quando teve uma audiência em relação à questão da CAEMA, que ia fazer um trabalho na Alemanha. Lá foi a primeira vez que nós tivemos... Ela estava presente? Ela estava presente, Senhor Elias, uma das planilhas de custo referente ao projeto, que muito foi cobrado, foi a da Igreja Sagrado Coração de Jesus, lá na comunidade da Alemanha. O senhor teve acesso a essas planilhas? Nessa época eu era o dirigente da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Nós sempre cobramos da CECID, cobramos da empresa que executou a obra, que nunca passaram para nós uma planilha, nunca botaram nem aquela placa, né, indicando o prazo, o engenheiro responsável, o valor da obra. Sempre nós cobramos e nunca fomos atendidos. Depois que a Flávia assumiu a CECID, houve uma reunião presencial junto dela, solicitando a planilha das casas que eu recebi as benfeitorias. Ela chegou a fornecer depois que ela assumiu a CECID? Não. Para nós do Fórum Comunitário nunca nos apresentou esta planilha, nunca apresentou, né? O senhor se recorda se ela deu alguma explicação de não fornecer as planilhas? No momento eu não lembro. Eu não lembro qual a explicação que ela apresentou. Mas não foi fornecido? Não. O senhor conhece o senhor Márcio Ribeiro Machado? Ele era o coordenador do PAC, né? Justamente nesse período que a igreja estava sendo construída, lá a nova igreja, e sempre nós tivemos reuniões com ele, na CECID, do Fórum Comunitário, sempre tivemos reuniões com ele. O senhor se recorda por quanto tempo que ele ficou à frente da coordenação do projeto Parque Reunil? Olha, ele ficou um tempo, assim, a questão, eu não sei precisamente dizer o tempo que ele ficou, mas ele ficou bastante tempo. O senhor soube da auditoria feita pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal? Sim. Em algumas casas do bairro da Alemanha? Sim, inclusive eu acompanhei uma manhã, o tempo que eu tinha disponível, né? Eu acompanhei os auditores lá, né? Fazendo a vistoria. Como foi o procedimento dessa vistoria, você se recorda? Olha, eles iam de casa em casa, né? Aquelas casas que estavam ali, que as famílias, na verdade, era sempre procurar a gente como liderança comunitária, porque eles receberam um serviço que não era o que eles esperavam, o que o governo disse que ia fazer, né?
Então, nessas casas, desse dia que eu acompanhei lá nessa manhã, eles iam, né, eles mediam, eles faziam tudo o que era necessário para constatar se de fato realmente foi aquilo que estava lá no projeto, né? Sim. Quando o senhor Orlando ele teve acesso ao relatório da Caixa Econômica Federal, ele lhe entregou uma cópia. Isso, ele me entregou uma cópia desse. Ele lhe falou mais alguma coisa em relação ao senhor guardar essa cópia? Ele me pediu que eu guardasse esta cópia, né? E porque ele estava sendo ameaçado e ele tinha medo de acontecer alguma coisa e caso acontecesse, se fosse necessário, apresentar esta cópia desse documento, né? Sim. Houve uma audiência pública de autoria do vereador César Bombeiro na Câmara Municipal para tratar de regularização fundiária do bairro de São Luís. Algumas lideranças comunitárias foram convidadas, inclusive o senhor Orlando também foi convidado. Depois dessa audiência, o senhor recebeu uma ligação do senhor Márcio Ribeiro Machado? Isso, eu inclusive fui convidado também para estar nessa audiência, mas eu não pude em relação ao meu serviço, né? E depois de uns dias, o Dr. Márcio ele ligou pedindo que eu conversasse com o Orlando em relação, né, porque sobre o comentário que ele fazia, e ele pediu que eu conversasse com ele em relação, né, sobre as denúncias? Sobre as denúncias, para ele não, digamos, não processar certamente, né? Isso. O senhor era participante, ainda é, da Igreja Sagrado Coração, né? Sim, eu faço parte da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Por que que no projeto a igreja inicial ela teve que ser demolida, né, destruída e foi construída uma nova igreja? Sim. Como é que se deu em relação a essa nova igreja? Essa questão da nova igreja foi tivemos várias reuniões, né, para se chegar onde se chegou hoje, né? E inclusive, né, em uma das reuniões o Estado coloca que não tinha espaço para ser construída a igreja, né? Mas aí a gente foi apresentando sugestões, aí se chegou a um ponto, e graças a Deus hoje a igreja foi construída com muito trabalho, muitas reuniões, inclusive na Defensoria Pública da União, né? E depois nós mesmos com o Estado, até que graças a Deus foi construída a igreja, mas teve muita luta mesmo. Depois dessas reuniões, dessa luta para ser construída a igreja, ela ficou do jeito que a comunidade estava esperando ou ficou alguns serviços pendentes? Na verdade faltou, né? Faltou alguns serviços, né? Ela foi construída muito baixa, hoje o aterro cedeu e ela ficou baixa, né? Ela apresenta algumas rachaduras e não foi contemplado com a torre do sino que tinha, né? A atual não tem, eu pedi muito que eles construíssem, aí ficaram dizendo que eu fazia e até hoje nunca fizeram, né? Satisfeito, senhor? Com a palavra, advogado da querelante. Bom dia, senhor Elias Mondei, meu nome é Cauê. O senhor, no início do seu depoimento, o senhor afirmou que houve uma reunião em face de uma obra da CAEMA no bairro Alemanha. O senhor sabe precisar quando foi essa reunião? Eu não tenho precisamente a data, eu não sei informar não, já faz tempo, né? Eu sei que foi logo no início, quando a CAEMA estava com aquele projeto de esgotamento sanitário aqui na ilha de São Luís, né? Então, como o bairro da Alemanha ele vinha receber o esgoto que vinha da Camboa, da São Paulo Liberdade, da Deus, lá também seria construído a estação de tratamento, né? E com base nessa estação, nós nos reunimos, porque todo mundo ficou com medo daquela uma chaminé que construiu lá, né? Enfim. O senhor tem ideia da mês, de ano? Assim, Não recordo, não recordo. Houve alguma ata de reunião? Olha, Das eventuais reivindicações, denúncias? eu não sei lhe dizer, mas eu creio que talvez tenha tido, porque até a assinatura parece que teve, né? Ok. Em relação a... O senhor tem alguma ligação política, afiliado a algum tipo de partido? Não.
O senhor não tem nenhum candidato que apoie, nada nessa situação? Não. Sempre fui, graças a Deus. Em relação a eventuais denúncias realizadas por esse fórum, foi aberto algum processo administrativo na CECID, o Ministério Público, alguma coisa do tipo? Que eu tenha conhecimento, assim, porque as reuniões era o fórum comunitário com a equipe da CECID. Né? Sim, mas foi aberto de fato algum ofício do fórum solicitando documentação? Eu não sei lhe dizer com precisão, porque o nosso coordenador, ele é quem tomava essa parte que conduzia, né? Ele com a direção do fórum, eu fazia parte, enfim. Certo. O notíssimo juiz, no começo da sessão, ele leu a queixa-crime e falou que houve uma audiência pública, onde o senhor Orlando fez uma série de acusações à senhora Flávia. O senhor acompanhou essa audiência pública? Não, eu não estava presente, e não acompanhei também. Mas o senhor tem conhecimento do que ele a acusou? Eu fiquei sabendo assim, por alto, né? Eu não tenho assim conhecimento do que se tratou lá, né? Você sabe dizer se a acusação dele é consubstanciada em algum tipo de prova? Provas tem. Essas provas viraram eventualmente alguma ação judicial, alguma coisa do tipo? Eu sempre, assim, eu não sei lhe dizer com precisão essa questão, mas assim, ele sempre pediu aos órgãos públicos, né, a questão lá, né? Não, só para deixar claro que a querelante não sofre nenhum tipo de ação por improbidade, ou que seja algum envolvimento em desvio de recursos, ou qualquer situação. Tampouco. Beleza. Então o Ministério Público não teve nenhuma espécie de procedimento em relação a esses fatos denunciados pelo senhor Orlando. Eu não recordo do fato, mas eu creio que ele percorreu vários órgãos com base nessa questão, tá entendendo? Agora sim, na comunidade da Alemanha, nós enquanto representantes da comunidade, eu particularmente, muitos moradores me procurou, né, para falar da insatisfação daquilo que for feito nas casas, né? Assim, por exemplo, eu esperava a reforma geral da minha casa com aquilo que foi prometido no acordo lá, né? Por exemplo, tinha casa que tinha que ser trocado porta, né? E no projeto. E teve casa que está lá no projeto que era para trocar e não trocaram, entendeu? E assim como a porta, teve vários fatos que a reclamação ficou muito em relação. Então nós pegávamos essas reclamações das famílias e a gente colocava lá na CECID. Né? Mas vocês chegaram a provar que houve algum tipo de desvio, algum tipo de situação desse jeito? Olha, as reclamações foram tantas. Eu creio que a auditoria da Caixa Econômica chegou certamente a provar sim. Até mesmo porque certamente eles emitiram um laudo, né? E se eles emitiram um laudo, aí tem que analisar. Eu, pelo menos, eu guardei o documento lá, eu não li. Eu guardei ele no envelope, enfim, não li. Então, mas certamente está lá o resultado no laudo, né? A título de informação, eu informo que nunca houve esse tipo de situação em relação à senhora Flávia Alexandrina. Em relação a essas denúncias que foram realizadas, elas remetem à gestão da doutora Flávia na CECID? Não especificamente, até mesmo porque as reclamações vieram de muito tempo, entendeu? Até de outros secretários que vieram antes dela. Né? A senhora Flávia, ela tomava conta da obra, ela é engenheira fiscal de obra, algum tipo de situação assim, dessas obras? Ao meu conhecimento, lá, pelo menos na questão lá da igreja e das famílias lá da Alemanha, eu nunca vi ela lá no canteiro de obra, tá entendendo? Mas eu não tenho assim conhecimento dela estar lá junto, mas a equipe dela sempre estava lá, né? O Carlito ia, e o Márcio Machado, que na época ele era o coordenador do parque, sempre ele estava. A arquiteta que construiu lá, fez o projeto da igreja, sempre eles estavam presentes. Era com a equipe dela, tá entendendo? Então eles sempre estavam lá, no canteiro de obra. Desculpe estar lhe interrompendo, mas só para deixar claro, o senhor Márcio Machado, quando ela entrou na secretaria, ele já não estava mais, ele saiu. Ele saiu no final do gestão anterior, que eu acredito que seja o deputado federal do Rocha. Então, o senhor não pode dizer que ele fez parte da equipe da doutora Flávia, correto? Não, eu estou falando que a equipe da CECID, agora especificamente... Então não remete à gestão dela. Entendeu? Agora sim,
é como eu estou falando, tanto da gestão, das gestões anteriores, quanto da gestão dela, eles sempre estavam lá. Inclusive, hoje nós temos um problema muito sério lá, é porque, assim, esse aqui já é da gestão dela, né? Teve umas casas que foram comprometidas com o movimento da obra das máquinas pesadas. As casas abriram muitas rachaduras, as famílias chamaram a Defesa Civil. Por várias vezes a Defesa Civil emitiu laudos e mais laudos, e as casas hoje foram todas destruídas. As famílias estão nos aluguéis social, entendeu? E nunca mais eles levantaram as casas, e as famílias estão desabrigadas. E são várias ali, naquela Isso redondeza. mesmo informou que eles estão inseridos no programa do aluguel social. Isso, eles estão. Aí com assim, aí essas casas ficaram de ser construídas, já se passou tanto prazo, que já se deu tanto prazo, a Defensoria inclusive já entraram no meio em relação, se teve tantas reuniões e até hoje continua do mesmo Isso é um jeito. fato alheio aqui aos fatos que a gente discute. Isso. Só uma questão aqui de ordem. Essa pessoa falou que houve uma reforma na igreja. Ela foi realizada em que ano? Na verdade, quando eles fizeram a igreja, eu disse para eles, olha, essa igreja está sendo construída muito baixo. E aqui, como é um terreno aterrado, que foi aterrado, a tendência dela é... Mas eu digo, em que ano foi realizada a obra? Eu não tenho. Eu tenho anotado lá em casa, mas aqui eu não lembro assim, a data. Agora sim, eles já trocaram. Eu acho que foi em 2016, 2015, 2014. Por aí. Agora sim, recentemente, logo quando ela foi inaugurada, a calçada teve que se fazer 2 vezes. Por quê? Porque quando eles estavam construindo, o pedreiro lá responsável na época estava usando água da maré. Então nós chamamos ele e dissemos, olha, a água da maré não é certo fazer esse serviço porque vai danificar. Justamente a calçada todinha danificou. Fizeram de novo. Aconteceu a mesma coisa. Agora nós mesmos, a comunidade, fizemos o reparo. Depois, o chão começou a ceder, as paredes começaram a rachar. Aí novamente entra em contato, né? E aí eles fizeram a troca da lajota todinha do piso e assim até meia parte da parede. Mas só que continua de novo a rachar, né? Mas o senhor se recorda então o ano da conclusão, nem o quando iniciou-se essa obra, né? Olha, nós temos mais ou menos 5 anos que foi concluída a construção da igreja. Está entre 5 a 6 anos. Então, 2018 menos 5 seria 2013, portanto antes da gestão do doutora Flávia. De fato, né? Estou satisfeito. Ministério Público, alguma pergunta? Sem pergunta. Sem pergunta. A título de esclarecimento deste juízo, até mesmo que já foram questionados aqui pelos nobres advogados aqui das partes, mas só para reforçar e de forma mais objetiva, mais sintetizada. O senhor mencionou, disse que inclusive haviam provas sobre diversas irregularidades nas obras desse projeto PAC Reunil, Reunil, não é isso? Isso. PAC Reunil, certo? E o senhor fala a respeito de provas em relação a irregularidades, como falhas de decorrência da construção, né, danificadas as obras que foram construídas, apresentando defeitos ou irregularidades, né, várias situações, a prova nesse sentido. E eu gostaria de saber se, além dessas irregularidades ou defeitos de construção, se, quando o senhor falou que tinha prova, se tem alguma prova em relação a desvio de recursos dessa obra, em relação à corrupção, e se tem algum elemento de prova em relação a querelante, né, conforme teria sido acusado, conforme consta da queixa-crime, de que ela teria participado dessa corrupção ou algo desse sentido aí. Quando eu falei, eu me referi assim. A Samia chegou para mim e disse assim, Elias, lá em casa, previa a troca de uma porta do telhado, a construção de um banheiro, mas a porta não foi trocada, ela permaneceu. É nesse sentido que eu falo. Sim, aí ficou que ressaltei alguma irregularidade ou defeito de construção. Isso, agora de dizer assim que eu tenho prova que ela desviou recursos, sim, eu não tenho, entendeu? Agora assim, eu não sei o
conteúdo do relatório da Caixa Econômica. Também não sei quem foi que fez, se foi na gestão dela e se não foi. Nem sabe se houve desvio ou se foi irregularidade na construção, é isso? Isso. Eu, pelo menos, eu não tenho essa informação. Não sabe dizer se houve Isso. desvio, se alguém foi, como perguntado pelo advogado da querelante, se foi instaurado algum procedimento investigatório, tanto a nível de Ministério Público, a nível de polícia, também o senhor não sabe dizer nada a esse respeito. Não, não. Até mesmo porque eu confio assim acredito assim no que ele sempre diz, né? Que ele tem as provas necessárias. Mas ele chegou a apresentar para o senhor alguma... Eu creio... Não, nós conversamos assim, fala, entendeu? Mas eu creio, até mesmo porque eu não ia perguntar para ele assim, os detalhes. Porque só para clarear, porque o que consta aqui na queixa-crime, eu não estou dizendo que é o que aconteceu, mas o que consta aqui na queixa-crime é que nesse, não sei se era congresso, esse evento lá público, a audiência pública, que o querelado aqui teria feito acusação lá pública, inclusive no evento que estava sendo transmitido ao vivo na TV Assembleia e também na TV Câmara, né, Câmara Federal, está sendo ao vivo, e lá ele teria feito acusações em relação à querelante, no sentido de que ela, desde a época que atuava como gerente na Caixa Econômica Federal e depois como secretária de Estado, ela estaria envolvida em corrupção, em desvio de dinheiro da obra dessa parte que reuniu. O senhor sabe dizer alguma coisa a respeito disso? Não, é como eu estou lhe falando. Quanto a isso, eu não tenho nada o que dizer, porque eu não tenho, entendeu? Esse tipo de prova eu nunca tentei querer saber de detalhes. Agora sim, se ele diz que tem, né, e como ele vem provando que tem, né, certamente deve ter. Agora, eu particularmente, como eu estou falando. Ele alguma vez chegou a apresentar para o senhor algum elemento em relação a isso, de desvio, de corrupção em relação Só através de conversa mesmo, só conversa. Mas não mostrou nenhum elemento de prova? O único documento que eu tenho é esse que eu estou lhe falando, né? Acho que é o relatório que veio da Caixa Econômica, né? E que ele pediu para mim guardar caso ocorra alguma... E o senhor tem esse relatório? Eu tenho em casa, sim. Tá? Ok. Eu vou inclusive solicitar que o senhor apresente esse... Está nos autos. Está nos autos já, né? Tá Então ok. Beleza. Então eu dou por encerrado o depoimento.